é de que, de fato, o criminoso tem que ser supervisionado, tem que ter câmera. Aliás, na minha avaliação, na maioria esmagadora das hipóteses, nem deveria estar de tornozeleira, deveria estar na cadeia, mas aí a gente estaria mudando outro ponto da nossa legislação. Infelizmente, a gente não tem uma constituição como a Constituição japonesa, que, nesse caso, quando o sujeito tem uma dívida em razão de um crime, ele continua preso até pagar essa dívida trabalhando dentro do presídio. Não só no Japão você tem pena de trabalho forçado, ou você trabalha ou você não sai, mas na pena de multa você ainda trabalha mais ainda e continua preso se você não tem dinheiro em caixa para você pagar aquilo. Infelizmente a nossa Constituição não permite. Mas agora eu quero colocar um outro ponto, porque toda essa discussão começa por causa da imposição de câmeras nos policiais. E eu gostaria até, a gente poderia pensar um projeto em conjunto aqui, deputado Farrur, de falar, bom, se nós teremos em policiais, vamos colocar, além de colocar nos criminosos, como a gente está aprovando aqui, em ministro do Supremo. Porque foram os ministros do Supremo que fizeram essa imposição em ação constitucional para os policiais usarem câmeras. Será que ia ter férias em Campos do Jordão, de ministro do Supremo junto com o Vorcaro, se tivesse câmera corporal? Será que ia ter assinatura de contrato de 129 milhões de reais com um banqueiro corrupto, se tivesse câmera corporal? Será que ia ter férias em resort com um cassino ilegal travestido de raspadinha, que é essa desculpa ridícula que o ministro deu, né? Se tivesse câmera corporal em ministro do Supremo? Porque só o trabalho da polícia é descredibilizado. Só o trabalho da polícia que precisa ter. Precisa ser um Big Brother, precisa estar sendo vigiado 24 horas. Por que não coloca a câmera corporal no presidente da República também? Porque ele recebeu o Daniel Vorcaro. Eu quero saber se o presidente da República chamou, como dizem as mensagens, a quebra de sigilo que a gente teve acesso, chamou o presidente do Banco Central para atender o Vorcaro, chamou o ministro de Minas e Energia para atender o Vorcaro. Eu quero saber o que o Vorcaro foi fazer 4 vezes no Palácio do Planalto, porque a gente só sabe de uma. E as outras 3? Ele foi, será, se encontrar com o Rui Costa, com Augusto Lima, os sócios ocultos do PT de recebimento de propina do Banco Master? Vamos expandir esse negócio de câmera corporal. Se tiver uma câmera corporal comigo, Farrur, me acompanhando o dia todo, no máximo eu poderia ser preso por algumas piadas que eu faço no privado. No máximo. Agora, roubo, envolvimento com banqueiro corrupto, pagamento de propina, isso não teria. Eu estou disposto a usar a câmera corporal e ser preso pelas piadas que eu faço entre meus amigos no privado, se a gente aplicar isso também a ministro supremo ao presidente da República. Eu quero reforçar a preocupação que foi colocada aqui pelo deputado Antônio sobre o avanço do PCC e do Comando Vermelho. Eu constantemente tenho contato com autoridades americanas e autoridades japonesas que já demonstram preocupação com o avanço do tráfico, especialmente do PCC, para o Japão e para os Estados Unidos. Saber que essa é uma grande preocupação de Portugal também nos acende o alerta. É uma vergonha que um dos produtos, porque o Brasil tem grandes produtos de exportação, agropecuário, como nos parlamentos europeus vocês tiveram recentemente grandes discussões sobre isso, aviação civil, mas infelizmente um dos nossos principais produtos de exportação se tornaram facções criminosas também, o crime organizado. Uma das nossas maiores multinacionais é o PCC, e eu não tenho dúvida de que, no que depender dos parlamentares desta Comissão de Segurança Pública, os senhores vão ter o respaldo da gente fazer esse enfrentamento da maneira mais dura possível, inclusive com a classificação de que são movimentos terroristas, pela importância de como a gente consegue aumentar a asfixia financeira contra esses grupos, caso eles sejam considerados terroristas, e também da cooperação internacional que a gente pode promover. Quero dizer também, e se vocês me concedem aí a ousadia de falar um pouco sobre a Europa, aqui no Brasil está na moda o governo do Partido dos Trabalhadores utilizar a palavra soberania. A verdade é que hoje o Brasil não é um país que tem a capacidade de defender sua própria soberania. Ele não tem condições de controle de fronteira, principalmente em relação à entrada de produtos ilegais, não tem o poder bélico, não tem as condições políticas, não tem as condições econômicas. E eu acho que a gente fracassou nos últimos 40 anos em fazer a construção disso e que a gente precisa correr atrás do prejuízo. Mas a Europa tem.
A Europa ainda tem condições de defender a própria soberania. A Europa ainda tem condições de não depender tanto dos recursos dos Estados Unidos da América para defender o próprio território, para se defender de conflitos armados, como hoje, infelizmente, se constrói uma reação europeia, mas ainda entendo que até pela visão dos próprios líderes europeus ainda não é o suficiente. E, além de tudo, um problema grave que foi colocado aqui da pecha de xenófobos, de racistas. O controle à imigração é pauta fundamental e vocês podem saber que da nossa parte, parlamentares de direita do Brasil, que nós sabemos que o Brasil é um país de imigrantes, construído por imigrantes, nós apoiamos a defesa da soberania e o controle de fronteira nos países europeus, porque os imigrantes que construíram o Brasil vieram aqui para trabalhar. Os imigrantes que construíram o Brasil vieram legalmente, não vieram ilegalmente. Muitos deles vieram convidados porque o Brasil precisava desses imigrantes. E, além de tudo, eles vieram para viver do próprio trabalho, eles não vieram para viver de benefícios do governo e nem para viver de produto de crime. Então, se eu posso deixar um recado final para vocês, que vêm aqui tão nobremente representar o Parlamento Europeu nesta casa, é de que, nessa luta de controle de soberania, de controle de imigração, tendo um discurso da defesa do seu povo, da sua língua e do seu território, que eu acho que são coisas que marcam o conservadorismo, vocês têm todo o nosso apoio. Porque eu acho que, sendo do espectro político do qual vocês são, vocês sabem que ou vocês fazem isso, ou a Europa vai deixar de ser Europa. Obrigado. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.